Então vamos nós nesse momento. Vamos elevar o pensamento a Deus. Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia. Aqui estamos nós, Senhor, a vos rogar o vosso amparo, a vossa proteção. Permita, Senhor, que os bons espíritos estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos intuindo, Senhor, para que possamos assimilarmos toda a orientação e instrução dada na noite de hoje. Que a sua paz, que o seu imenso amor, Senhor, se faça presente, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Então, nós vamos continuar a nossa fala do início. Médium, como ajudar a si mesmo? Então, como que eu vou me auxiliar? Como que eu vou me amparar? De que maneira? Quais as consequências e o que eu preciso aprender? Então, quando nós falamos médiums, ajudar a si próprio, porque você volta da sua reencarnação passada, aonde você parou. Então, no seu momento da morte, você para a sua missão, vai para o mundo espiritual e vai voltar naquele ponto em que você parou para dar continuidade. Se você fez o bem, será mais fácil. Mas se você fez o mal, então você sofre a consequência daqueles fluidos do seu erro do passado. E a sua mediunidade é a sua luz. É a sua luz. Porque a sua mediunidade é que vai te amparar para o seu próprio resgate, da sua lei de causa e efeito. A doutrina não tem castigo. Você volta para fazer aquilo onde você parou. Aonde você não cumpriu a sua missão, aonde você parou no meio do caminho, aonde você não quis andar. Então, você vai voltar ali, bem ali, novamente. E dar a jornada evolutiva a fazer aquilo que você não fez. Então, o médium volta para resgatar a si próprio. Nós não voltamos aqui para resgatar ninguém. Isso é uma teoria colocada, mas ela não é uma teoria tecnicamente espírita. Nós temos que aprender a cuidar de nós pela lei reencarnatória. E tudo que está ao nosso redor. Porque se o médium não resgatar ele vai voltar inúmeras vezes a fazer o mesmo papel. Quantas obras espíritas vocês já leram? Que a pessoa volta aqui, comete o mesmo erro e sai falida daqui. Quantas vezes? Principalmente as obras espíritas, às vezes falam do suicídio. O espírita se suicidou na outra vida, ele vem, ele reencarna. Quando chega naquela época, ele tem a prova do suicídio novamente. Então, se nesse período a mediunidade dele, a fé dele, a esperança, para ele vencer ele mesmo, para ele socorrer as companhias espirituais, ele volta a falir. E sai daqui novamente suicida. E aí ele vai voltar novamente com a terceira e quarta, quinta prova do suicídio. E da mesma forma será a falência. Então, o médium, ele falha, ele joga fora o que é dele. Ele não cuida do que é dele. Ele não é atencioso com os bens dele, com a vida dele. E ele falha. Por incompetência dele. Aí ele vai voltar no mesmo onde ele esteve e recomeçar a falência dele. E vai voltar ali 1000 vezes, se precisar, até que ele aprenda que ele tem que se sair da falência dele, que ele é responsável pela sua própria falência. É ele que tem que crescer. É ele que tem que ser economista. É ele que tem que se melhorar. Então, esse entendimento do retorno da vida passada para essa, é isso que é importante.
Nós devemos ajudar os outros. Eu estou aqui, gosto de fazer o que eu faço. Porque eu ensino, eu falo da doutrina. Mas eu não posso fazer por vocês. Porque esse compromisso é vosso. Então, nenhum médium resolve o problema do outro. Isso não existe. Porque nós estamos dentro da lei de causa e efeito. Há um ensino, há uma ajuda, mas não solução. Evitar para não se envolver com os problemas dos outros. Já falei várias vezes e vou falar. Toda vez que o médium se envolver na vida dos outros, ele puxa fluidicamente para ele tudo aquilo que está com o outro. E aí ele tem que tirar dele. E a maioria dos médiuns que não estudam acham que isso é fazer caridade. Então, ele não estuda o perispírito. Ele não estuda que o nosso perispírito é poroso. E que ele tem duas forças, de atração e repulsão, que nós atraímos. Então, se eu não tenho conhecimento do meu perispírito, da minha vida, do meu duplo etérico, do meu corpo físico, eu puxo todo esse fluido para mim e vou ficar doente. Por que os médios ficam doentes? Por que os médios não cumprem as suas missões? Por que eles começam a trabalhar e, daqui a pouquinho, eles largam a doutrina, largam tudo? Porque eles não aguentam. Porque é falta de estudo. É falta de conhecimento doutrinário, científico, da alma. Por quê? Atrai para si os fluidos eletéricos. Então, o médio atrai para ele os fluidos nervosos. Se ele entrar num lugar, ele está calmo. Mas se ele entrar ali estiver nervoso, ele vai ficar nervoso. Ele vai ficar orgulhoso. Ele vai ficar vaidoso. Ele vai ficar irritado. Porque o médium absorve o fluido ambiental. Agora, depois que nós absorvemos, você não tira mais, só com a prece. Depois que entra esse fluido em você, interpenetra no teu perispírito, na tua alma, e já caiu no seu corpo físico, o médium só tira com o seu protetor e com muita reza. Ele vai ter com o protetor dele arrancar todo aquele fluido dele, da alma, do perispírito, do pretérico, do corpo físico. Se ele não fizer isso, ele vai ficar doente. As consequências do fluido negativo em nós causa todo tipo de doença. Cânceres, lepra, alergia e tudo mais que você quiser. Porque é o fluido. Então, o médium tem que orar muito por ele. Essa é a parte mais importante da doutrina. Tem que orar por ele. Ele pode fazer caridade, mas ele é a parte mais importante do seu processo reencarnatório. Por não saber trabalhar, solver e desintegrar os fluidos, vai perder fluidos vitais. E com esta perda, sem recomposição, ficará doente. Isso está lá no Evangelho. Isso está na obra básica. Se ele perder esse fluido vital, a energia vital dele, fala aos espíritos sugadores, aos espíritos doentes, espírito enfermo, espírito orgulhoso, todos eles sugam. Todos sugam. Mas somos nós, a hora que o médium, você ficar cansada, você for no mercado e voltar para casa acabada, você para e vai orar por você. Se você for numa festa, e quando você voltar, você está com dor inteira, dor de cabeça, dor no estômago, dor na barriga, dor no pé. Gente, vai orar por você que você está intoxicada. Se você for no hospital e voltar acabada, pare, vai rezar por você. Então, o médium tem que entender que ele perde essa energia em qualquer lugar. Qualquer ambiente. Qualquer.
Se a sua casa estiver bem, chegar uma pessoa chata, rabugenta, maligna, passar o portão, a porta da sua casa, e ela entrar e ela cumprimentar você, ela já te encharcou. Não tem como você segurar. E as pessoas más, elas adoram abraçar a gente, beijar, beijar, beijar. Que beija, e pô, fica inchada. Então, o médium tem que entender isso. Nós absorvemos. E se alguém te ama verdadeiramente? Ele te põe fluidos curadores. Aí você fica feliz, fica ótimo, flutua de alegria, dá saltitante. Porque o fluido é leve. Então, o médium tem que entender o fluido pesado e o fluido leve. O médium tem que aprender a se recompor com as energias solares, lunares. O médium tem que orar. Só isso. O médium tem que orar por ele. Muito, muito. 99% por ele. Os médiuns, de ordem geral, não obedecem. Não obedecem. Eu estou falando para vocês, já falei a vida inteira, porque eu sou dirigente de médium, tenho 45 anos dirigente de médium. Então, a gente fala isso que eu estou falando aqui, eu falei milhões de vezes. Mas médium, ele acha que ele pode entrar na vida dos outros. Ele se acha poderoso. Ele se acha. E depois que você se envolve com esses fluidos densos e pesados, você precisa de um terceiro para te ajudar a sair. Essa é a dificuldade. Então, a pessoa se envolve, fica ruim, fica passada da cabeça, não enxerga, não vê, fica zonza, fica passada, e aí ela precisa de alguém para tirar ela daqui, porque ela já não sai mais. É aí que o médium não sai mais. Então, quando você ficar ruim, passada da cabeça, zonza, conta, que está com labirintite, está com não sei o quê, está com dor em todo lugar, você precisa de alguém para te ajudar a orar. E é aí que médium não pode ser orgulhoso, nem vaidoso. O médium tem que pedir ajuda. Médium tem que pedir ajuda. E médium tem que aprender que onde tiver 2 ou mais em meu nome, eu ali estarei. Então, a gente dá conta sozinha, quando o problema é piquititico. Mas se você for além do seu limite e pegar uma carga além do seu limite, você precisa de uma segunda pessoa para te ajudar a orar, para você sair do problema. Por isso é fundamental. Pode ver que nós oramos, todo o nosso trabalho aqui, nós fazemos a prece, para que você possa se libertar desses fluidos, aprender a tirar. É importantíssimo aprender a orar. É importantíssimo rogar aos protetores, para você se libertar de você mesmo. E saber, quando você está com essa influência negativa, que você tem que se libertar. Isso é fundamental na mediunidade. Fazem sempre o que querem, isso é verdade. Você fala para o médium assim, faz favor de não se intrometer na vida dos outros. Aí ele encontra a amiguinha dela, ela fala assim, eu briguei com meu namorado, eu estou tão triste. Eu vou rezar para você. Ela já reza e já fica com a briga do namorado, e já volta para casa tudo virada. Aí a irmã briga com o marido, aí ela vai rezar, aí aquela briga do marido vem para casa dela, ela que briga com o marido, ela briga com o filho. Por quê? Porque ela puxa a briga. Ela puxa a raiva. Ela puxa o orgulho. Então, como que se ela puxa, a bendita não tira dela? Então, é por isso que a casa de maioria dos espíritas, dos médios, é tudo virada do avesso. Porque ele acha que ele pode fazer caridade e que o espírito não vai resolver coisa nenhuma. Eu amo os espíritos, mas eu sou clara. Quem resolve é o teu pensamento. É você que faz, é você que roga, é você que pede ajuda, é você que faz. E os espíritos protetores te ajudam. Os espíritos protetores não vão na frente. Não adianta você falar assim, mas o protetor sabe o que eu preciso. Eles podem saber. Deus também pode saber. Não pode saber. Só que não vão fazer nada.
Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque você tem que crescer. Você é responsável pelos seus atos. Você está dentro da lei de causa e efeito. Quem faz por você é só você. Nenhum protetor, nenhum, vai tomar uma medida por você e chegar de noite lá no mundo dos espíritos e falar, eu sou o responsável porque eu tomei o lugar dela. Isso nunca vai acontecer. Ele não vai fazer isso. Ele é treinado para fazer você crescer, você trabalhar, você construir, você fazer. Então, essa é uma grande diferença. Médium acha que ele recebe o protetor e o protetor vai fazer. Isso pode acontecer nos médiuns ignorantes, mas nunca no médium espírita. Porque o médium espírita tem o Evangelho, tem o Livro dos Espíritos, tem o Livro dos Médiuns, tem a Gênese. Ele tem um conteúdo. Agora, isso pode acontecer com o médium simples, lá no meio da mata, lá na choupana, lá no fim do mundo, pode acontecer que ele precisar, e o protetor resolve, porque ele não tem esse conhecimento. Mas um médium espírita, ele vai ter que saber. Porque o espírito não pode responder por você, não pode. Então, é você que responde por você, é você que é dona de si mesmo, e é você que realiza. Tenho sempre isso dentro de você. Você quer, você pede para Deus e você faz. Você faz. Então, você quer que Deus te ajude, você faça. E vai acontecer, e vai realizar, e vai ser feito. Não fique esperando cair do céu, porque do céu não cai. E é isso que nós, espírita, temos que começar a entender a espiritualidade maior da evolução das criaturas. Leva-os a ajudarem indiscriminadamente, sem prudência e sabedoria. Então, médium espírita tem que ter prudência, sabedoria, conhecimento, para não se envolver com aquilo que não é dele. Porque você veio aqui para você libertar você do seu próprio passado, tirar a sua ignorância, tirar os seus erros, tirar as suas imperfeições. E o seu crescimento é um exemplo para você e para a sua família. Então, nós nos evoluímos e somos exemplo para aqueles que querem evoluir, que é a força de vontade, a coragem, a abnegação, a luta e o trabalho, a lei do trabalho. Até a última gota de fluido vital. Então, o médium, quando ele perde o fluido vital dele, porque ele não ora por ele, no físico, no espiritual, no moral, ele vai falar, não sei o que está acontecendo comigo. Eu fui lá para o centro espírita, as palestras são lindas, gente, mas eu estou ficando, eu volto para casa acabada, cansada, destruída. Eu estou acabada por causa disso. E principalmente porque se o dirigente lá, o bendito, não tira os espíritos, as pessoas vão voltar para casa mais acabada, porque fica envolvida com os espíritos que ali estão. Então, médium, quando você ficar cansado, acabado, obsediado, você tem que orar por você, por gentileza. Pare e vai orar por você. Ore de madrugada, ora a hora que você quiser. Médium tem que ter a sua hora de orar por si mesmo. Por autoestima e orgulho das suas forças mediúnicas. Tem médium que é orgulhoso, ele acha que ele é espírito potencioso, que ele tem uma força extraordinária. E ele vai cair numa situação muito difícil. Então, não tenha orgulho, não tenha vaidade, não. Trabalha por você de boca fechada. Médium não conta para ninguém quem são os protetores dele. Médium não conta para ninguém quem são a sua equipe de trabalho. Médium não sai contando por aí quem é o seu protetor. Fecha a sua linda boquinha. Não conta para ninguém. Faça o que você tem que fazer sem se aparecer.
ok? Faça bonitinho. Não fica aí contando. Por quê? Porque as pessoas são invejosas. Se você chegar lá, porque tem gente que é assim mesmo, eu estou falando assim, porque o meu caboclo é isso, é aquilo, tudo, pode ter certeza que o caboclo dela vai ser fechado, impedido. Porque se aquela pessoa conta, ela não tem conhecimento. E o outro que tiver conhecimento, vai e fecha, pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja. E ela não tem conhecimento para tirar a inveja, o ciúme e a maldade. E ela própria impede o seu caboclo de aparecer, porque ela fica envolvida com os fluidos deletéricos dos outros. Então, para você não cair nessa brincadeira inútil, não conta para ninguém. Eu vou falar mais uma coisa. Você for no centro espírita, que tem espírita de preconceito, que não existe isso. Não existe na alma preto, branco, azul, cor-de-rosa, não existe isso. Isso é coisa de espírita ignorante. Mas se você for num centro ignorante, que falar assim, aqui não entra um preto velho, e seu protetor for um preto velho, você fica quieta. Esconde ele. Trabalha, ajuda, socorre. Ele não vai ficar triste por isso, não. Mas eu vou dizer para você, se isso acontecer, eu tenho certeza que o dirigente é cheio de preconceito e não estudou a obra básica. Tem ideia particular dele, não há uma base doutrinária. Os espíritos podem aparecer do jeito que eles quiserem e da forma que eles quiserem. Nosso trabalho é estudar e compreender por que eles estão dessa forma. Médico que quer assistir sem conhecimento terá problemas. Perda de vitalidade, assimilação dos fluidos deletéricos, doentios, de raiva, de ódio, de vingança. Então, essa assistência, em vez de ajudar, o médium piora, fica doente. E vai sobrar tudo. Aonde? Pro lar do médium. A casa do médium espírita fica do lado do avesso. Os filhos tudo doido, a mulher doida, briga, separa, divide, um fuzuê dos infernos. Por quê? Porque ele quer fazer uma assistência e não cuida da casa dele. Por isso, nós estamos aqui. Primeiro a sua casa. Primeiro de qualquer coisa, primeiro a sua casa. Porque quando você tiver sua casa em paz, você não deixará mais nada de fora de entrar na sua casa. Não vai prejudicar os seus filhos, nem o seu lar, nem o seu marido, nem a sua vida financeira em nada mais do que é seu. Porque estará protegido pelo seu sistema de proteção mental. Então, vai sobrar no lar, na família, nos filhos, nas crianças, na profissão do médico, porque o médico vai ficar obsedado, não vai conseguir trabalhar. Na vida do dinheiro dele, né, porque ele não consegue trabalhar, ele vai perder o emprego, vai brigar com o marido, vai fazer uma desgraça. É isso que acontece. Então, eu sou muito lógica e muito racional. Porque se a pessoa não entende, eu preciso bater bastante para ela entender que ela não se mete. Cuida da sua casa, porque vai sobrar. E isso que acontece na vida dos médios. Separa do marido, os filhos ficam tudo doido, passado da cabeça, perde emprego. Por quê? Porque o médium não cuida da casa dele. E na casa dos outros ele não vai resolver absolutamente nada. A orientação. O nosso lar é o melhor lugar do mundo. E no nosso lar, nós vamos receber inveja, ódio, revolta, desamor, impiedade, tendência ao roubo, à calúnia, à difamação, ao suicídio, o desejo de autodestruição. Quem tira isso de dentro do lar é o médium. É o médium. É ele que limpa, é ele que resolve, é ele que traz a paz com os seus protetores e anjos de guarda. Isso é fundamental. O médium familiar, que é cada um de vocês que aqui estão, são responsáveis pelo seu lar e pela sua família. Você é responsável pela sua casa, seus filhos, netos e bisnetos. Você é responsável pelo seu pai e a sua mãe. Você é responsável pelo seu pai e a sua mãe.
e seus avós e bisavós. A sua geração, porque você vem naquela geração. Nós reencarnamos na mesma família. Nós voltamos pela lei do reajuste dentro da mesma família, com amigos e inimigos. Então, o médium tem que cuidar do seu lar, tem que cuidar dos seus filhos. 24 horas por dia. Essa é a minha posição. E recebemos no nosso lar os desafetos, amigos e inimigos. Quando no nosso lar tem espíritos amigos, eles rezam direitinho conosco. Você pode chamar bem de pequenininho, falar assim, vamos rezar, e já estão na postura. Aí, quando é o espírito inimigo, você fala assim, vamos fazer uma prece. Ele pula, ele sai, ele corre, ele diz, você não segura ele de jeito nenhum. Então, é isso. Então, o médium tem que ir orando, 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 até que seu lar, a sua casa, se ajusta ao equilíbrio da prece, para que a sua prece toque todos os seus filhos. Esse é o crescimento da mediunidade. É isso que médium tem que aprender a fazer. Manter o seu lar sob proteção da sua equipe de trabalho. O centro espírita, o cuidado com os grupos que vêm buscar ajuda temporária. Então, se você é uma dirigente, você toma cuidado com aquele grupo que chega lá no centro espírita, quer tomar um passe e quer largar toda aquela sujeira dela, o pensamento negativo, os ódios, todo, e não quer rezar, ele quer ler que os outros tiram. Acha que nós, espíritas, temos a obrigação de tirar os espíritos deles. Eles não oram por eles, e nem pelos espíritos familiares deles. Nosso trabalho é ensinar e orientar. Isso é fundamental. Ensinar e orientar. Nunca se esqueçam disso. Nós estamos aqui, todos vocês. O dia que forem dirigentes de qualquer situação, orientar as pessoas a estudarem e aprenderem a serem bons médios familiares, e serão bons médios dirigentes. Isso aí é fundamental no nosso trabalho redentor. E essas pessoas que vêm ao centro espírita, logo querem se livrar do centro espírita. As pessoas não querem saber de espírita nem de centro espírita. Então, abra o olho com isso daí. Finge que não vê um centro espírita de estudo. Pede ajuda por telefone, fora do centro, fora de horário, porque não tem coragem de ir lá no centro e orar e pedir, porque não quer, ela quer que você faça escondido, resolver os problemas dela escondido, porque ela não quer orar, porque ela não quer pedir aos anjos guardiões e à sua equipe de trabalho. Então, nós espíritas não estamos aqui para dar pérolas aos porcos. Quer aprender? Nós estamos aqui para ensinar. Quer fazer o seu lar limpo, bonito, formoso? É conosco. Nós estamos aqui para ensinar. A doutrina é um ensino. A doutrina é educativa. Ela é racional, ela é lógica, ela é consciente, ela é responsável. É a emancipação da mente. É fazer o médium emancipar-se a sua mente e solucionar o que ele veio fazer. Nós não estamos aqui para resolver o problema das criaturas. Se elas querem, nós estamos aqui para ensinar. Essa é a postura da casa espírita e nós espírita. E aí as pessoas dão pedido, nome, endereço, que não quer chegar nem perto, nem por brincadeira, do centro do espiritismo dos espíritas. E quer que nós solucionamos, com nome, endereço e tudo mais. Só que isso não vai funcionar. É paliativo. É paliativo. O centro pode orar, mas não vai solucionar, porque ali está um processo de evolução e de resgate. Só a pessoa resolve. Mas nós temos que estar abertos a qualquer hora, de dia, de noite, para ajudar as pessoas a crescerem, sem medo de nos equivocar. Ajudaremos sempre a evolução de qualquer espírita, desde que ele queira esta evolução. Os médios, não jogue pérolas aos porcos, que são espíritos brincalhões e zombeteiros. Não desperdice os seus fluidos, use-os para a reforma íntima.
Então, essa vitalidade que você tem, essa energia vital, é o que você vai vibrar e vai buscar de Deus todo o fluido reparador, todas as virtudes, todas as belezas, e você vai distribuir na sua família. Se você não tiver fluido vital, você não faz nada por você, nada pela sua família, nada. Eu sou bem racional, nada. Médium só trabalha vitalizado, forte, bonitinho, rosado. Se tiver amarelado, quase morrendo em pé, pode esquecer, porque ele não tem fluido vital. Então, o médium tem que aprender a buscar e pedir fluidos vitalizadores, vitais, energia vital. Ficamos certo? O reino mineral tem vitalidade, o reino vegetal tem vitalidade, o reino animal tem vitalidade, o reino humano tem vitalidade. Todos nós trabalhamos com vitalidades. Então, buscai, pedir e obtereis. Tirar os seus próprios defeitos. Sexo tem que limpar, a fala tem que limpar, o medo, o temor, a angústia, a depressão. Quem tira isso é o médium. Você não precisa contar para ninguém que você tem defeitos sexuais na fala, do medo. Você resolve. Aqui, ó, chama teus protetores e manda tirar. Manda resolver, manda tirar a depressão. Leva esses espíritos vinculados à sexualidade para as escolas. Releva os espíritos angustiados, temerosos. É você que retira, não precisa falar nada para ninguém, não precisa contar nada para ninguém. Tudo é a mente. É a mente que faz. É a mente que resolve. O espiritismo é mais poderoso auxiliar das religiões. Permite reanimar novas esperanças, vacilantes no caminho do bem. O espiritismo está aqui para ensinar as pessoas a orar e pedir pelos santos, pelos anjos, pelos arcanjos. Para nós, não importa a forma com que esses espíritos auxiliam. O que importa é o bem que possa fazer para a humanidade. Isso que é importante. Então, para nós espíritas, o conhecimento é a base para que nós possamos cuidar e velar da nossa família. Quanto mais elevado moralmente é o homem, tanto mais atrai para si bons espíritos que necessariamente afastam os maus. Porque os maus espíritos não gostam de luz, não gostam da luz. Os maus espíritos gostam das trevas e da escuridão em que eles se aglomeram. Então, quando tem luz, eles se apavoram, eles vão embora. Então, quando o nosso lar está clarinho, está bonitinho, esses espíritos trevosos não entram fácil, não. Eles só adentram quando uma pessoa trevosa passa pelo portão, pela porta, porque aí ela quebra a barreira de luz da nossa casa. Aí entra. Você vai, e aí, era assim, entra, vai entrar. Sua casa está arrumadinha, mas aquela pessoa chata, rabugenta, maligna, ela vem toda feliz, abre seu portão, vem saltitante. Entra. Oi, cheguei, pronto. Ela abriu, ela rachou o padrão vibratório e ela já entrou com tudo aquilo que ela tem dentro dela para dentro da nossa casa. Então, quando essas visitas assim, meia duvidosas, de entrar na sua casa, a hora que ela sair, você para e ora, põe sua casa em ordem, bonitinha, arrumadinha e volta para trabalhar. Ficamos certo? Tudo bonitinho, ajeitadinho? Aprenderam? Ótimo. Isso é 10 para vocês. Isso é a base da doutrina dos espíritos.